Show já está aqui com a gente, como prometido no bloco anterior, o jornalista, produtor e crítico musical Regis Tadeu. Fala, Regis, beleza, cara? Seja bem-vindo. Bom dia para todo mundo aí, para todo mundo que está nos assistindo aí. Cara, eu vou te confessar que, pra mim, que era fanzaço do Ed Van Halen, o dia de hoje é um dia de luto, viu, Regis? É muito triste, embora fosse já previsível, né? Todos nós já sabíamos que o câncer dele havia retomado com uma força muito maior, que normalmente acontece, e aí deu metástase, né? Quando dá metástase, infelizmente não tem volta. Mas realmente foi uma perda absurda. É algo que é engraçado, porque o Ed Van Halen foi, de uma certa forma, para todo mundo que gosta de rock, ele foi uma espécie de primo distante, né? Porque a trilha sonora das nossas vidas sempre foi pontuada pelo som do Van Halen, né? E a guitarra dele ele foi um dos caras que, ao lado do Jimi Hendrix e talvez do Yngwie Malmsteen, embora eu não goste muito do trabalho dele, mas eu reconheço, o Ed, ele não só revolucionou a linguagem da guitarra, ele criou uma linguagem completamente diferente, que até então ninguém tinha ouvido. Ô, Regis, Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. O nosso público, ele é bem diversificado. Tem muita gente jovem, gente de mais idade, enfim, são várias as tribos que compõem a audiência do Morning, né? Então eu queria te perguntar uma coisa bem simples. Qual que foi a importância mesmo, a significativa, real importância do Van Halen para a música, de uma maneira geral, na sua opinião? Bom, primeiro no aspecto guitarrístico, como eu falei, ele criou uma linguagem completamente diferente, que até então não se ouvia, e o próprio repertório da banda, né? A experiência de você ouvir, por exemplo, esse disco aqui, ó, que é o primeiro álbum da banda. Como chama esse disco, Regis? Chama Van Halen, simplesmente. Assim, a audição desse disco é uma coisa impressionante. Você termina de ouvir o disco e o teu cérebro está escorrendo pelas orelhas. Então, assim, a importância guitarrística foi absurda. A importância composicional foi espetacular, porque o repertório do Van Halen era inteiramente calcado nas guitarras do Ed. Então, assim, uma importância monstruosa. E fora que toda aquela cena de hard rock americano que veio depois, aquela patuscada toda, Bon Jovi, Dokken, toda essa turma foi tremendamente derivada do som do Van Halen, só que de uma forma um pouco mais amena, mais comercial. Mas assim, o pai de todos é o Van Halen. Perfeito. Vini. Ô Regis, muito bom dia, prazer falar novamente com você aqui no Morning Show. Quais são os legados aí que você acha que são os principais legados que o Van Halen acaba deixando aí pro rock? Seria um deles o efeito que ele proporcionou também na garotada da classe média americana, não? Bom dia, Vini. Ele certamente, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, a influência do Ed Van Halen ultrapassou a geração que consumiu a música dele de imediato. Pois é. Você vê hoje, até hoje, você vê uma série de guitarristas de todos os níveis, profissionais ou amadores, tentando imitar o Ed Van Halen e falhando, evidentemente, miseravelmente, porque ele era um cara absolutamente inimitável. E para o mercado americano foi um negócio espetacular, porque você tinha uma banda que soava extremamente pesada, mas extremamente pop ao mesmo tempo. Então isso aí foi uma abertura impressionante. Perfeito. Adrilles. Meu caro Regis Tadeu, eu queria abrir uma pequena dissonância aqui. Tudo bem, eu acho que o Van Halen foi... Pra variar, né? Pra variar. Pra variar. Tudo bem. O Van Halen, eu concordo que foi uma virtuose. Ele aprimorou a guitarra elétrica. Mas ele é muito mais um ídolo de críticos de mídia e de músicos do que da população mundial, por exemplo. Ele tem o quê? Um hit, o Jump, You Can't Stop Loving You, que é uma coisa
meio breguinha. Eu acho que o ABBA, Adriles, nessa breguice escancarada dela, era muito melhor que o Van Halen. Você citou o Bon Jovi, você tem o Queen, você tem o Kiss, que são bandas que têm dezenas e dezenas de hits que eventualmente marcaram a época. Eu vivi os anos 80 e eu lembro dessas músicas. E o tal do Van Halen, eu lembro só o Jump e um pouquinho do Can't Stop Loving You, que não era tão grande coisa assim. Mas ele, assim, fez uma guitarra... Ele é muito mais de um avanço tecnológico do que um aprimoramento musical. Porque ele não era um grande compositor, vamos ser sinceros. Que Deus o tenha, ele contribuiu para o mundo rock, para os virtuosos. Mas você concorda comigo que ele não era tão importante assim na cena musical, uma vez que ele não era tão popular assim, que as suas músicas não são tão difundidas assim? Ninguém nem lembra quem é Van Halen no Brasil, vamos ser sinceros. Você, né? O Traje a Rigor, no é muito mais lembrado que o Van Halen dos anos 80. Não chegou no BBB, vai lá. Adriles, você não reparou é uma coisa impressionante como às 11h15 da manhã eu sou obrigado a ouvir avalanche de bobagem que você acabou de falar agora. Ninguém lembra do Van Halen. Evidentemente que você, se você viveu os anos 80, você viveu numa bolha de realidade paralela. Era só o Jump que eu escutava. Porque primeiro, você citar I Can't Stop Loving You como o único hit do Van Halen é uma bobagem babilônica. Qual outra? When It's Love, você tem um monte. Panamá, Running with the Devil. Dreams, Panama. Você é louco, Adriles? Vocês são críticos, gente. Ninguém lembra disso mais. É que você não coloca curte. Coloca o Radio Gaga do Queen, todo mundo Você não curte. O que você não pode fazer é... Eu tô falando, eu sou aqui a representatividade do povo. O povo não lembra. Você vivia numa bolha paralela. Adorava a música pop. Colorida. Não, desculpa, meu. De Van Halen você não sabe nada. Não, eu sei do que o povo lembra. Ninguém lembra do Van Halen. Adriles, o povo lembra de Radio Gaga. Chega. Já falou. Ok. Joel, por favor. Joel. Página virada, Adriles, Regis, bom dia, beleza? Bom, deixa eu perguntar uma coisa aqui também começar uma discussão aqui. Bom, eu, por mim, gosto do Van Halen, também não sou fã. Eu gosto de alguns hits aí, Not Enough, bela música deles, vai ouvir um sentimento rasgado aí pra você sentir no seu coração. Mas o seguinte, o Van Halen, ele chegou a fazer parceria, por exemplo, com o Michael Jackson. Ele tem um solo de guitarra no Beat It, não tem no Beat It? Não é uma parceria. Não é uma parceria, tá certo, não é uma parceria. O que eles lembram do Van Halen? Não é uma parceria, mas ele fez a guitarra do Beat It. E, de fato, a música pop nos anos 80 e até os anos 90 dialogava muito com o rock. Inclusive, artistas pop dos anos 90 cantavam hits de rock também, as coisas caminhavam juntas. Eu cresci nos anos 90 já ouvindo muito Van Halen, muito rock de várias bandas, de passadas inclusive. Hoje em dia, me parece que a coisa mudou, né? Me parece que o rock, hoje em dia, não penetra mais, não é a música normal mais que a juventude ouve nos anos 2000, 2010. Será que o rock passou mesmo a sua hora? Será que ele volta? Ou será que eu estou totalmente equivocado e ele está firme e forte aí? Não, você está totalmente equivocado. Porque o que acontece? O rock nunca foi mainstream. Virou. Nunca foi. Agora virou. De maior popularidade. AC/DC teve o segundo álbum mais vendido da história. Como é que é? Desculpa, não entendi. Rolling Stones não é mainstream? Espera aí, o Joel tá falando, peraí. Ó, até travou a conexão do Joel. O Joel disse, Regis, que o AC/DC teve nunca foi mainstream, realmente, se a gente for comparar com a O Joel teve a conexão destabelecida, mas ele falou que o AC/DC teve o segundo maior álbum vendido da história. Não, aí ele fez uma Stones, contraposição Beatles, ao seu argumento. De Deus, só um minuto, Adriles. Só um minuto. Responde, Regis. Então, na verdade, o pop e o rock sempre dialogaram de uma forma ou de outra. E o rock, na verdade, como ele nunca foi mainstream, ele consegue, de uma certa forma, permanecer num determinado nível ao longo das décadas. Você pode ver que existe um grande revezamento dentro do pop em termos de sucesso e de fama,
E tem muitas bandas, por exemplo, que ainda são oriundas, por exemplo, dos anos 60, como é o caso dos Rolling Stones, que ainda estão aí e ainda tem uma relevância muito grande. O que acontece é que hoje o pop, ele assumiu uma porção criativa, endereçada a um público retardado, que não quer absolutamente saber de nada a respeito da história, do que aconteceu, da música. As pessoas, a molecada hoje em dia, ela sequer se identifica com a figura do artista em si. Os serviços de streaming mostram isso claramente. Claro que você tem artistas, por exemplo, de pop, que tem fã-clubes muito fiéis, formados por débeis mentais, que não tem outra coisa na vida a fazer a não ser ficar dando like e ficar votando nesses prêmios da MTV, esses prêmios de Araque da MTV. Essa é uma faceta do pop hoje. Mas o fato de o rock estar dissociado dessa vertente é mais um sinal de que ele está muito vivo. Porque não faz sentido, por exemplo, você manter parcerias roqueiras com um tipo de pop absolutamente descartável que se faz nos dias de hoje.